Em todo esse tempo trabalhando, ajudando pessoas a conseguir crescer, alavancar suas carreiras e aprender mais sobre testes de software, uma das coisas que eu vivenciei muito foram pessoas deixando as suas empresas atuais para ir para outras empresas e viver um sonho ou uma realização profissional em outras empresas. Hoje em dia, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, o mercado de testes de software no Brasil é algo que está muito quente. Em outras nacionalidades também há diversas oportunidades, o que faz com que o mercado esteja bastante aquecido e que as pessoas tenham oportunidades de mudar de emprego, de deixar suas empresas atuais. Só que, ao mesmo tempo que existem essas oportunidades, existem também coisas que as prendem nas empresas, ou certas incertezas. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o que é que define o momento certo de você dizer oi para uma nova empresa, ou também, se você for olhar por outra perspectiva, o momento de você dizer tchau para a empresa atual. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o meu framework de quando dizer tchau para a empresa atual. Bem, vamos para pensar um pouquinho naquele, vamos dizer assim, num contexto mais histórico, né? Eu me lembro que lá atrás, uma das coisas muito comuns, assim, talvez quando eu comecei a trabalhar, era que as pessoas tinham uma certa. Eu acho que a palavra usada naquela época era justamente essa: lealdade à empresa pela qual elas trabalhavam. Você via pessoas que se orgulhavam de ter 30 anos na mesma empresa, 15 anos na mesma empresa, 20 anos na mesma empresa. Isso era o comum. O que acontece é que não dá para que a gente possa julgar e nem mesmo, sabe, generalizar aqui o fato ou as características que essas pessoas tinham, porque eu não tenho números que provem isso. O que eu posso dizer é que, para grande parte das pessoas que eu conheci e conversei, esse relacionamento com a empresa era um relacionamento muito positivo, sob a perspectiva, né, a visão dessas pessoas. Elas se sentem valorizadas, se sentem reconhecidas. Frases que permeiam essas pessoas geralmente são: nessa empresa eu sou reconhecido. Lá todos já me conhecem. Não vejo uma forma de eu sair dessa empresa porque eu já conheço o trabalho. Eu sou um dos melhores funcionários, segundo o meu gerente. Ou, não, lá na minha empresa eu tenho voz. Todos me escutam. Essas são algumas das frases que a gente geralmente ouve nessas pessoas que trabalham há muito tempo na mesma empresa. Entretanto, novamente falando de pessoas que eu já conversei e que eu conheço e que já atuam em empresas há muito tempo, quando a gente vai falar sobre salário, o salário não é um salário que condiz com todo aquele empenho e lealdade que elas têm com a empresa na qual elas atuam, na empresa pela qual elas trabalham. Se a gente for parar para pensar e for conversar, por exemplo, com um gestor sobre isso, né, provavelmente essa pessoa pode, tendo uma visão um pouco mais, né, voltada a, a sei lá, a empresa em si e não ao colaborador, a gente vai acabar percebendo que a pessoa vai falar: não, mas a empresa, né, tem seus custos. Ou não, a pessoa tem estabilidade aqui junto com a gente. Ou não, a gente trata essa pessoa aqui como um rei, como uma rainha. Não, essa pessoa já faz parte da organização, faz parte da nossa família. A questão é que hoje em dia, dado que o mercado está tão quente, principalmente o mercado de teste de qualidade de software, apenas consideração não é o suficiente. A gente não trabalha só pela consideração. Óbvio que isso é muito importante, mas a gente trabalha pela consideração, mas também para que a gente possa ganhar o dinheiro que vai trazer para nós e para nossas famílias um pouco mais de conforto,
na é verdade? Ah, quando a gente fala de um método para decidir quando deixar a empresa, a gente está falando de estabelecer uma forma que pode te ajudar a tentar identificar um momento, uma série de características que descrevam para você um momento onde aquilo não está favorável a você, para que você não fique apenas preso ou presa ao sentimento, porque o sentimento é algo que ele te deixa cego às vezes. Eu tenho alunos que ficaram durante 8, 12 anos na mesma empresa e que não ganham e que ganham menos do que a metade, de pessoas que já estabeleceram-se em uma senioridade similar ou às vezes até um pouco menor do que a senioridade dessas pessoas que já estão há muitos anos lá e que ganham salários que são equivalentes ou maiores. Vamos até esquecer o maior, vamos pensar só no equivalente. A pessoa, ela se preparou e esteve atuando em uma outra empresa ou em algumas outras empresas e se preparando e buscando, estruturando seu conhecimento, de modo que em menos tempo conseguiu alcançar o mesmo valor. Mas, como eu disse para vocês, vamos ignorar os valores que são maiores. Vamos pensar só nos valores que são iguais. Só de serem iguais, a gente já consegue perceber aqui um problema. O problema é o seguinte: eu não estou subindo o meu salário, nem os meus benefícios, nem conseguindo alcançar coisas maiores para a minha trajetória que estão relacionadas diretamente à grana. Entende? Eu estou trabalhando aqui apenas por um falso senso de estabilidade. Porque a estabilidade, quando a gente está falando de uma relação entre um funcionário e um empregador, está muito relacionado ao fato de que o empregador naquele momento pode manter o funcionário ou está contente com o funcionário ou, sabe, tem uma relação ali entre empregador e funcionário que vai fazer com que o funcionário esteja ali naquele momento. Mas a qualquer momento o empregador pode falar obrigado pelos seus serviços e o funcionário sai dali. O que acontece, é que para algumas pessoas essa estabilidade gera um problema. O problema é o conforto. Esse conforto faz com que a pessoa tenha sua carreira estagnada. A pessoa não recebe aumentos significativos já há mais de 2 anos. A pessoa não se sente desafiada dentro do seu dia a dia. A pessoa não consegue se aproximar do seu objetivo porque está ficando mais parada e mais para trás a cada momento, Eu acabei de falar aqui sobre algumas características que estão relacionadas diretamente ao meu framework de quando decidir ir embora, mas a gente já vai falar deles. Eu queria que você primeiro entendesse o contexto. Você está entendendo o contexto? Bem, se eu então apenas definir o meu sucesso dentro da minha carreira através do quanto é que eu estou estável, ou do quanto é que as pessoas me consideram, ou do quanto é que as pessoas, me têm como sendo parte da sua família, isso só não vai me ajudar a conseguir alavancar minha carreira. Tá entendendo? Alavancar a sua carreira está relacionado diretamente a você atingir os seus objetivos. A você ser valorizado pelo que você faz. A você ser desafiado. Afinal, você precisa aprender coisas novas. Entende? Então, se a gente for parar para pensar aqui no framework, que é agora sim, falando do meu framework de quando decidir dar tchau para a empresa atual, você precisa pensar em algumas coisas que não estão relacionadas diretamente a como que eu vou dizer assim, essa cadeia de emoções que te prende dentro do mesmo lugar. Mas sim, características que se adequam mais ao que você quer alcançar. Porque a partir do momento que a gente deixa de querer alcançar algo, é a empresa, é o empregador que define aonde é que você vai chegar. Você já provou a pensar nisso? Quando você não tem o seu desejo de crescimento, quando você não tem as atividades que você está fazendo, a busca que você está fazendo por aquele determinado conhecimento, sabe o que acontece? Acontece que é o empregador
que vai, então, decidir isso por você. E você nem percebe. Uma reflexão que você pode fazer agora é a seguinte: quanto tempo faz que eu estou na empresa? Estou na empresa há X anos. Beleza. Os últimos aumentos de salário que você recebeu eram um percentual que você definiu, que você queria? Você conseguiu evoluir dentro da sua carreira dentro dessa empresa nesses últimos anos, conhecendo o que, sabe, o que é de mais importante que você julgava para a sua carreira? Você consegue perceber claramente que você evoluiu nesses últimos anos? Você tem medo de perder o seu emprego agora porque você não está adaptado ao que o mercado te propõe como sendo alguém que testa aplicações? Pensa nisso. E nessa hora desse pensamento, você tem que ser crítico consigo mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa com que o nosso medo nos guie de modo a mostrar para você que, pô, talvez você tá dentro dessa situação, só que você não se esforça o suficiente para conseguir pensar e analisar para realmente pensar, será que eu estou dentro dessa situação? Então, por um momento, seja franco consigo mesmo. Você está dentro desse momento agora? Momento onde quem está definindo a sua carreira é o empregador e não você? Quando eu falo de alavanca de carreira, eu não estou falando de alavanca de carreira para ajudar a empresa a alavancar a sua carreira. Eu estou falando de você pegar o volante da sua trajetória, da sua carreira e você dirigir para onde você quer ir, para onde você quer chegar. Entendeu? Beleza. Como que você identifica isso? Você identifica isso olhando para 3 fatores, que são aqui os meus 3 princípios desse meu framework de quando decidir dar tchau para a empresa atual. Você tem que pensar assim: a empresa atual me valoriza? A valorização, ela está muito relacionada à grana, mas também está relacionada à empresa reconhecer as coisas que acontecem de positivo dentro da sua trajetória. A reconhecer quais foram os avanços que você teve dentro do decorrer da sua carreira, dentro de um período específico, tá bom? Vamos pensar assim, ó, que o período específico é 6 meses. Dentro desses últimos 6 meses, para aquilo que você fez muito bem, a empresa te reconheceu por isso? Tá entendendo? Então, o primeiro pilar é o pilar da valorização. A valorização vem através do reconhecimento ou através de grana. Ó, eu sou valorizado conforme, né, o que eu vejo hoje em dia de preços praticados no mercado, de salários praticados no mercado. Júlio, eu não tenho a menor noção, cara, de como olhar os salários praticados no mercado. Não tem problema. Tem um site chamado Glassdoor, Glassdoor.com. Você entra lá e você procura os salários que tem, né, segundo senioridades para pessoas que testam aplicações. Você olha para aquilo, chega no seu chefe e fala: olha, é o seguinte, aqui está falando que um QA pleno ganha X e eu estou ganhando X menos 50%. Isso tem alguma coisa muito errada aqui, não tem não, chefe? Talvez o seu chefe fale: tem, mas é isso que você tem para você. Talvez o seu chefe fala: não, olha, vou conversar um dia com alguém para mudar isso. Ou pode ser que seu chefe fale: não, é verdade, está muito defasado. Vamos pensar num plano de ação para que você possa seguir, então a gente conseguir adequar isso? Não sei o que vai acontecer. Mas certo é que você precisa saber se você está sendo valorizado no momento atual. O segundo pilar é o pilar de desafio. O pilar do desafio é assim: qual foi a última vez que você precisou lidar com alguma coisa que você não conhecia e que iria fazer com que você esticasse um pouquinho mais dentro do conhecimento que você tem da área em que você atua? Aconteceu essa inflada aqui, ó, né? Há quanto tempo atrás? Foi há, sei lá, 5 anos atrás? Foi há 2 anos atrás? Foi há 3 meses atrás? Tá entendendo o que eu quero dizer? Ser desafiado é algo que dói. Dói de verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre atuei como sendo, não sempre, né, mas grande parte da minha vida atuei como sendo um QA. Trabalhei primeiro como dev, depois como um QA.
Durante o meu processo de crescimento, eu fui muitas vezes exposto a problemas e a desafios a serem realizados, né? E a serem enfrentados. Um dos desafios que eu tive foi o desafio de atuar como sendo um delivery lead, que é uma espécie de um gerente de um determinado projeto. Para mim, aquilo era extremamente desafiador. Desafiador ao ponto de doer, de machucar, de às vezes eu até chorar e pensar: por que é que eu aceitei esse desafio? Entretanto, é assim que um desafio é. Ele acaba por ser algo que é doloroso, algo que seja complicado, mas que te força a você expandir algumas coisas dentro da sua carreira para conseguir melhorar. Esse pilar do desafio, ele é extremamente importante, né? Para que você consiga crescer a sua trajetória cada vez mais, mas também é importante que dentro do ambiente onde você atua seja um ambiente que sabe, que tolera falhas. Porque quando você realmente aceita um desafio e que você começa a atuar, né, jogar dentro daquele desafio, às vezes você comete falhas. Se a organização onde você está, ela te dá desafios, mas não tolera falhas, você acaba por cair num caminho que não é o melhor caminho, né, esperado, que é o caminho de a empresa te colocar num desafio e não te suportar naquilo, o que faz com que você acabe por perder o seu emprego quando você faz uma falha, por exemplo, ou algumas falhas. Entende? Então a empresa também tem que te dar esse suporte. A sua empresa te dá esse suporte hoje? Né? Desafios e também a tolerância a falhas para que você aprenda? Bom, você precisa pensar agora. O terceiro ponto está relacionado diretamente a você. E nesse momento é muito importante que você saiba que para que você consiga ter sucesso dentro da sua carreira, você tem que ter pelo menos um objetivo definido. Sem objetivo, você gasta um montão de grana, você gasta um montão de tempo e você gasta um montão de esforço em um monte de coisas que não estão te levando a lugar nenhum. Não? Eu não vou nem aqui fazer frases clichês aqui, mas puxa, mano, se você não tem um objetivo, cara, qual que é o seu próximo passo? O que você tem que fazer amanhã? Você não sabe. Você vai acabar entrando no ciclo operacional do faço o que tem para fazer e não o faço o que eu preciso para conseguir alcançar algo. E muita gente fala assim, eu já tenho meu objetivo definido, e você vai perguntar, a pessoa não sabe o que é. Sabe? Defina seu objetivo. Definir o seu objetivo, um objetivo que seja alcançável realmente. Algo que seja mensurável, que você consiga olhar e falar, eu consegui alcançar, que seja super valioso para você, sabe? Que você consiga alcançar em um tempo que não te canse a ponto de você desistir daquilo e assim sucessivamente, sabe? Procura por um método chamado SMART, SMART, e isso vai te ajudar com certeza a você definir a sua meta, o seu objetivo, beleza? Bom, você precisa ter um objetivo. Por quê? No terceiro pilar aqui, desse meu framework de quando dizer tchau, é o pilar do objetivo. O quão próximo, dentro da organização atual, você está se aproximando do seu objetivo. Quer ver um exemplo? Meu objetivo é ser um líder de QA dentro dessa organização. Beleza. Olha, o cargo de líder de QA ainda não existe. E quer saber? Nem penso em colocar isso nos próximos 5 anos. O seu objetivo de ser líder de QA dentro dessa organização é algo que só pode acontecer daqui a 5 anos. Talvez. Pergunta. É daqui a 5 anos que você quer atingir esse objetivo? Não. Então não é nessa organização que você vai conseguir. Eu já estou falando do tchau, mas vamos focar. A empresa atual, segundo esse meu framework aqui, usar esse meu framework é algo que você pode fazer sim ou não, tá bom? Para deixar super claro, tá? Mas se você está seguindo o meu framework de quando dizer tchau para a empresa, quando chegou aqui nesse objetivo, que só vai chegar em 5 anos, e você decidiu que o seu objetivo é para alcançar em 1 ano e meio, você já sabe que não vai dar dentro daquela organização. Você talvez, nesse momento, possa lutar e dizer, esse é um dos meus grandes objetivos, eu gostaria de fazer isso em 1 ano e meio. Lógico, lutar é algo que é importante também, porque às vezes você ama a empresa atual. Mas se a pessoa falou que não e não vai funcionar, não é ali que você vai conseguir completar esse objetivo. Tá entendendo?
3 princípios: valorização, desafio, proximidade do seu objetivo. Eu te pergunto, hoje se eu fizesse para você essas 3 perguntas, você está sendo valorizado? Você está sendo desafiada? Vocês estão conseguindo chegar próximo dos seus objetivos na empresa atual? Se você falou não para todos, é certeza que é hora de falar tchau. Entende? Por quê? Porque se você não está conseguindo esses 3, provavelmente, segundo essa minha reflexão do framework, você não está conseguindo crescer aí dentro da sua organização. Ah, Júlio, quer dizer então que eu tenho que pedir as contas disso? Não, quer dizer que você tem que procurar coisas melhores. Quer dizer que você tem que procurar empresas? Puxa, se você tem 3 nãos, né? Ou seja, não para esse pilar, não para esse, não para esse, procura uma empresa que pelo menos te dá um sim. Entendeu? Ou procura lutar dentro da sua empresa para conseguir pelo menos um sim aqui. Certo? Porque se você se você tem 3 nãos aqui e tem uma outra empresa que está te oferecendo 2 nãos e um sim, o que você vai fazer? Você pode dar tchau para essa empresa e fazer uma nova carreira nessa outra empresa que está te dando um sim e 2 nãos. Por quê? Porque aqui você tem 3 nãos. Tá entendendo? Essa é uma das formas de você ver o framework. Okay? Uma coisa é certa, você nunca, né, segundo o framework, dá tchau para uma empresa sem que você tenha uma outra empresa que é melhor para poder te acolher. E isso porque cada um de nós precisa pagar as nossas contas. Entende o que eu quero dizer? Então, você tem uma empresa que te dá 3 nãos, tem uma outra empresa que te dá 2 nãos e um sim. Puxa, tá bem melhor. Tchau para essa, para pular para essa. Entende? Eu tenho uma empresa aqui que tem 3 nãos, mas eu tenho aqui uma empresa que tem 3 sims. O que eu estou fazendo aqui? Tá entendendo o que eu quero dizer? Você precisa avaliar esses 3 pilares para que você possa saber se é o momento ou não de dizer tchau para a empresa atual. Só que o que eu descobri no decorrer dessa minha trajetória? Eu descobri que às vezes, olhando para esses 3 pilares, eu tenho 2 pilares que estão valorizados. Por exemplo, pode ser que aqui, nesse momento agora em que eu estou vivendo, os meus pilares mais valorizados são os pilares da valorização e do desafio. Mas que em outro momento, o pilar do desafio e da proximidade do objetivo são os meus 2 valorizados. Em outros momentos, é a valorização, certo? E a proximidade do meu objetivo. Então, isso pode acontecer aqui, uma mescla. Por exemplo, se eu falasse para você hoje, escolher entre 2 desses 3 pilares, quais seriam os 2 mais valiosos para você? Ah, Júlio, nesse momento eu queria ser valorizado, porque eu quero ter um aumento, né, no meu salário, eu quero ter reconhecimento, finalmente, do reconhecimento daquilo que eu faço e faço muito bem. E também, Júlio, o desafio, porque, puxa, com o desafio eu vou poder crescer bastante, né? Ou talvez você fale assim, não, Júlio, é o seguinte, ó, nesse momento, cara, os pilares que mais são importantes para mim é o pilar da valorização, porque eu quero ganhar um aumento de emprego, e o pilar da proximidade do objetivo, que eu quero me tornar um senior dentro da empresa atual. Ou pode ser que você esteja em outro momento, você fala assim, não, ó, é o seguinte, os 2 pilares valorizados para mim hoje são os desafios e estar me aproximando dos meus objetivos. Sabe por quê? Porque salário para mim pouco importa agora. Tá entendendo o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo para conseguir consolidar ainda melhor para você. Olha só que interessante. Hoje em dia, durante a gravação desse vídeo aqui, eu estou morando com a minha família nos Estados Unidos, na Flórida, na cidade de Windermere, que é uma cidadezinha colada na cidade de Orlando. Estar aqui é um sonho para mim e também para minha família. A gente conseguiu traçar um plano de ação que teve um tempo total de 5 anos para executar esse plano de ação e um dia chegar até aqui. Bacana isso, né? Seguimos o nosso plano de ação. Durante o decorrer da execução desse plano de ação, por diversas vezes, esses meus 3 pilares aqui foram se alterando. Quais deles eram mais importantes? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que eu buscava
a execução do meu plano de ação e que ele tinha uma linha muito estreita e um dos pontos desse meu plano estava relacionado diretamente a estar na empresa, né, em que eu trabalho hoje, porque essa empresa iria me transferir, né, do Brasil para os Estados Unidos. Esse era um dos pilares mais fortes, que estava relacionado diretamente ao pilar da proximidade do meu objetivo. Ao mesmo tempo, eu sabia que quando eu chegasse aqui nos Estados Unidos, eu precisava chegar com um conhecimento muito grande de algumas áreas que iriam me ajudar dentro dessa minha nova carreira, estando dentro desse país. Então, o pilar do desafio era super importante. E durante muito tempo dentro dessa empresa, o pilar da valorização financeira não me servia muito. Por quê? Porque o pilar que me ajudava a chegar no meu objetivo era esses dois aqui, o do desafio, para que eu pudesse crescer cada vez mais em experiência, e o pilar da proximidade do objetivo, que era o objetivo de morar fora, morar aqui nos Estados Unidos. Tá entendendo? O pilar da valorização financeira aqui, ele acabou por vir diversas vezes sem mesmo que eu corresse tanto atrás dele. Mas ele não era o mais importante era esses dois. Sabe o que significa isso? Significa que se por acaso alguém não me desse nenhum aumento de salário aqui, pouco me importava. Por quê? Porque eu estava próximo ao meu objetivo, ganhando conhecimento. Próximo ao meu objetivo, ganhando conhecimento através dos desafios. Pode soar nesse momento para você estranho, mas para mim fazia muito sentido, porque eu estava valorizando esses dois pilares. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia eu valorizo sim o pilar da valorização, porque eu preciso muito dele, e também valorizo muito o pilar aqui do desafio, porque esses dois eu sei que vão andando juntos, vão me ajudar a conseguir chegar no meu próximo objetivo, que tem a ver com grana. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quais são os dois pilares que mais importam para você hoje? Bom, Júlio, escolhi aqui. É o pilar da valorização e o pilar do desafio. Perfeito. Dentro da sua organização atual, você tem sim para os dois? Não. Então, talvez você tenha que olhar para uma outra empresa que te dê sim para os dois. Entende o que eu quero dizer? Você tem 3 pilares. 2 deles sempre tem que estar fortes. Ok? Se um deles não está forte, isso quer dizer que você precisa olhar assim para uma outra empresa que talvez tenha esses 2 pilares que você almeja hoje muito fortes. E dessa forma você também sabe quando dizer não para uma determinada organização, dizer tchau para uma determinada organização ou dizer não para uma outra que está te oferecendo alguma coisa. Quer ver um exemplo? Durante esse período dos 5 anos, né, do plano de ação, buscando, né, vir aqui para os Estados Unidos, eu disse para vocês que eu estava no pilar do desafio e da busca pelo objetivo, certo? Apareceram muitas empresas me convidando para atuar nelas. Empresas que fortaleciam muito o meu pilar da valorização. Tipo, muito mesmo, assim. Tipo, sabe, eu já tenho um cargo de senioridade mais alto, mas ainda assim, salários com, sabe, 50% a mais. Salários com, sabe, ou cargos de liderança para liderar dezenas de pessoas. Ou em organizações que eram muito importantes. Estava muito relacionado aqui ao valor, à valorização e ao desafio. Isso me ajudava? Em nada. Sabe por quê? Porque nenhuma delas me oferecia aquilo que era a proximidade do meu objetivo. Quando você tem um objetivo, é muito mais fácil você julgar. Então, por diversas vezes, eu disse não para participar de alguns processos seletivos. Por quê? Porque eu tinha claro para mim, eram essas 2 coisas aqui que me importavam. Entendeu? Então, eu até falava de uma maneira muito tranquila com os recrutadores. Dizia, eu tenho um objetivo muito específico, eu não posso sair do meu trilho agora. Agradeço muito a oportunidade de participar do processo seletivo. Quero sim continuar conectado, mas não é no momento. Por quê? Porque estava claro para mim. Está claro para você qual que é os seus 2 pilares mais fortes? Isso te ajuda a decidir se você tem que dar tchau para a empresa atual ou dar oi para a nova empresa? Se sim, pronto, você conseguiu identificar. Seguindo esse meu framework, você consegue ter essa noção mais, vamos dizer assim, menos sentimental e mais racional da decisão que você vai tomar. Bacana, né? Seguir esse framework é uma opção completamente sua. O que eu estou te dando aqui agora é uma oportunidade de você conseguir pelo menos ter uma forma de julgar isso de uma maneira mais racional. E não só pela emocional, que é de, essa empresa, né,
ela me trata aqui como sendo alguém da família, isso não te ajuda a você chegar no próximo nível. Entende? Isso sim é algo que acalenta seu coração, porque, puxa, as pessoas ao seu redor, elas, né, te consideram muito. Entretanto, te ajuda a crescer. Os seus pilares, eles estão fortes. Você já olhou no Glassdoor a sua valorização? Você está recebendo desafios para crescer? Você está chegando realmente próximo ao seu objetivo? Você tem objetivo? Bom, você entendeu os passos aqui para que você consiga chegar lá, né? Agora é com você. O que você vai fazer? Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Eu também estou no Instagram com o Júlio de Limas Insta. Me segue lá, vai ser um grande prazer ter você junto comigo. E também não esqueça de curtir esse vídeo se você curtiu, deixar seu comentário ou se inscrever no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!